parabéns por ter colocado vocês lá defendendo essa, enfim, encabeçando essa luta, sendo a ponta da lança. Mas desculpa, Fábio, você começa a falar. Eu gosto das coisas bem claras, para que fique claro para todos entenderem. Não, sim. Isso é chato, eu sei, terminar de mas entrevistado é você e não eu. Então vai lá, fala lá. Vou terminar de falar o que a gente está falando agora e aí eu retomo a continuidade do tema. Então, e como não é um direito adquirido, é um direito concedido, então o governo, tudo que se trata de lei que abre mão de arrecadação, né, de uma renúncia fiscal, não pode ser definitivo, né? Porque se fizer isso, primeiro que é inconstitucional, segundo que vai cair em improbidade administrativa, crime de responsabilidade fiscal, não pode. Você pode conceder um benefício de desconto ou de isenção por um período, e depois deste período, quando se encerra esse ciclo, o mesmo governo, dependendo do prazo que foi concedido esse benefício, ou o próximo governo, ou os próximos governos, tudo depende do período que foi concedido, eles vão voltar a analisar o caso, né, para ver se há a possibilidade financeira da atual situação do país de manter este benefício ou não, ou simplesmente falar não temos mais condição, foi bom enquanto durou, agora não dá mais, tchau. O governo tem total direito de fazer isso, porque o IPI não é um direito adquirido, é um direito concedido, entendeu? Então fica bem claro isso. Por isso que a gente tem que ir lá agora, porque a atual lei que nos dá o benefício, ela termina agora dia 31 de dezembro de 2021, e a partir de 1º de janeiro nós não teremos mais o benefício da isenção do IPI, caso a gente não consiga renovar, fazer a aprovação do projeto até essa data, né? Então, nós estamos correndo contra o tempo, tem muita coisa para se fazer em 3 semanas, e muita gente não entende, fala, pô, mas não foi votado essa semana, não foi aprovado? Por que tem que voltar de novo para Brasília? É porque é o seguinte, o que foi aprovado essa semana foi na Comissão de Finanças e Tributação. O projeto ele tem que passar por 3 comissões antes de ir para o plenário principal. A primeira comissão ele ficou por um período não tão longo, foi a Comissão de Pessoas com Deficiência. Foi aprovado, mas foi acrescido nas pessoas com deficiência, os deficientes visuais e os autistas. Então, como esse projeto ele veio do Senado e ele foi aprovado no Senado, e aí obrigatoriamente ele foi para a Câmara também apreciá-lo e depois votar, e aprovar ou não, ele teve que passar pelas comissões. A primeira comissão já foi aprovado, mas teve uma alteração. Eles acresceram, como eu falei, as pessoas com deficiências visuais, deficiência visual, e os autistas. Então, só por esse motivo, mesmo que for aprovado na Câmara, vai ter que voltar para o Senado para ver se o Senado acata ou não essa mudança que teve. Aí, próxima comissão, essa que estava agora, Comissão de Finanças e Tributação. Não saía dali. Chegou ali, travou, foi justamente a principal comissão, né? Porque se trata justamente de arrecadação, e aí o governo não estava entendendo, aí vamos voltar lá, eles achavam exatamente que era uma renúncia fiscal, que estavam abrindo mão de arrecadação, eles querem arrecadar e a gente está querendo não pagar, é totalmente contra o que o Paulo Guedes está fazendo, o planejamento do Ministério da Economia. Então o governo começou a travar. Como travar? Para não se indispor com a gente, com as pessoas com deficiência, os deputados governistas começaram a usar de subterfúgios dentro do regime interno da casa. Ou seja, eles não falavam não, nós não queremos aprovar, porque isso pegaria mal. Então eles começaram a usar o subterfúgio. Então um dia, ou eles não pautavam o nosso projeto para votar, e aí a gente passava mais um tempo, ou eles pautavam, aí vinha o pessoal da oposição, e aí pedia para retirar de pauta, ou então na outra semana eles simplesmente esvaziavam a sessão, não dava quórum, também não votava, e a coisa foi empurrando com a barriga. A intenção era, vamos empurrar com a barriga, enrola daqui, enrola dali, termina o ano, acaba o prazo, eles perdem o benefício, e quando eles vierem reclamar, a gente vai falar, poxa,
a gente não viu esse detalhe, a gente não sabia que vencia em dezembro, caramba. E aí eles ganhariam mais um tempo para poder ou enrolar a gente, ou trabalhar e resolver o problema. Porém, por isso que foi muito importante o grupo, né, os sindicatos, as federações, as associações e as lideranças se unirem, formarem essa frente, que é a Prenatac, e irem para Brasília para resolver. Por quê? Porque nós começamos a fazer um trabalho in loco, porque telefonemas ajudam, quando você liga para os gabinetes, ajuda. Você mandar ofícios para gabinete, ajuda. Não resolve nada, mas ajuda. Mandar e-mails também ajuda, mas não resolve nada. Então, quando alguém fala, não, eu mandei ofícios, obrigado, não vai resolver. Vai só ajudar um pouquinho, mas vai ajudar. Resolver, não vai. Resolver só lá, com barriga no balcão ali, batendo na porta dos gabinetes e explicando para os deputados. Oficializar ajuda, porque você manda um documento, você olha, gente, eu te mostrei, ó, tá vendo aqui? Aí você consegue ter uma fonte de argumentação documentada. Olha, lembra? Eu te oficializei. Eu mandei um documento, tá protocolado, tá ali. Quer dizer, não é que resolve, mas são ferramentas que constrói uma retórica bem fundamentada. Ajuda? Isso. Ajuda. Resolve? Não. Se não tiver esse ponta de lança cutucando, amiguinho, ó, você não vai para a comissão, não? Você não vai? É sério mesmo? Você esqueceu que o ano que vem é ano eleitoral? Ano que vem a gente vai estar cobrando você. Quer dizer, se não tiver isso, tá cômodo. Tá bem cômodo com o deputado. E explicar também. O congressista, vezes, ele trabalha assim. Sim, mas às vezes explicar, porque às vezes o deputado não tem noção do que acontece. E aí, quando nós começamos a explicar para o governo lá, pessoalmente, que o governo não estava abrindo mão de uma arrecadação, porque, na verdade, há mais de 30 anos, esse dinheiro já não entra no governo, exatamente o que você falou. Já não, essa arrecadação não existe, é só a renovação de algo que já tinha. São 42 anos sem receber. Quer dizer, cara, você não pode contar com algo que 42 anos você não tem. Você já não recebe. Você não tinha, meu amigo, você está querendo o quê? Você está querendo criar pelo em ovo. Isso. Entenda, ano eleitoral, oficializar e documentar e principalmente cobrar ali na porra, amigo, eu acho que você não entendeu essa história. O fulano foi lá no sindicato e estava comparando o táxi com carroça, que o cara não tá mais indo e dando mão, chamando por exemplo. Peraí, esse cara faz parte da comissão. Esse cara ele tem que saber, ele tá muito bem orientado ali para poder ter argumento na hora de bater de frente com quem está justamente numa comissão que é responsável por finanças, por arrecadação e tributos, ou numa outra comissão que é a responsável. E quem é que vai estar contra, meu Deus? Dar um subsídio, né, para um deficiente auditivo, visual ou com autismo, não tem como. Mas vai sair de onde? Olha, eu não sei. Quem colocou esse jabuti aí não foi nós. Então você está querendo jogar uma responsabilidade em cima de nós? Desculpa. Deputado, é ano de eleição, acho que você não está entendendo, você entende? É exatamente isso que vocês foram fazer. Para a pessoa que não entendeu ainda, eu acho que a gente tem que mostrar exatamente isso que vocês foram fazer. E também explicar para muitos deputados que não sabiam que a lei atual ia vencer dia 31/12 agora, não sabiam, e falaram, poxa, se eu soubesse que ia vencer agora, eu não tinha demorado para apreciar o projeto, eu tinha corrido atrás. Então a gente do canto da sereia, né, Fatior? Sabia, né? Aí a gente foi falando, e o que acontece? Nós fomos instruindo um argumento, porque muitos deputados estavam querendo ajudar a gente, mas não sabiam argumentar a causa para poder entrar em nossa defesa. Porque eles vivem outra realidade, outros problemas. Quem vivencia isso somos nós. Então a nossa missão era ir lá, mostrar a realidade para os deputados, a situação que estava, a gravidade da coisa, estava para acabar o prazo, explicar que ninguém estava abrindo mão de uma receita, porque essa receita já não entra há anos, né? A gente tinha a ciência de que não é um direito adquirido, que é um direito concedido, mas a gente quer continuar contando com esse direito, né? Porque agora, principalmente depois de um pós-pandemia, a gente precisa muito
dessa isenção. Os carros aumentaram muito o preço e você mesmo com a isenção do IPI, você ainda vai pagar muito caro na renovação da frota, você vai pagar muito caro no seu carro. E sem a isenção do IPI, aí ficaria quase impossível a troca do veículo. Sem dúvida. O táxi ia demorar. O preço ainda do carro, né? O preço do jeito que o carro está hoje em dia, que tá um absurdo. Sim. Patioli, então a gente está falando de uma escadinha que tem 3 degraus. Esses 3 degraus, passamos por 2, nesse rito, subimos 2 degraus. Qual que é o próximo degrau? Próxima comissão. Então, o que acontece? Como demorou demais para ser dessa comissão, foi uma comissão muito polêmica, tinha até deputado deficiente, deputado PCD, que não queria aprovar o projeto, que é o deputado novo. Ele queria enrolar, pedir o Pois é, o projeto era da Mara Garibe, não é isso? Da Mara Gabrilli. Gabrilli. Senadora Mara Gabrilli, de São Paulo, por sinal. Quer dizer, então, poxa, mais apelo do que esse, cara, não tem como. Né? E quem votou contra, o único que votou contra depois que como é que tá o andamento na Comissão de Constituição e Justiça, esse próximo degrauzinho aí da escada? Só para terminar, o Kim Kataguiri foi o único que votou contra. Ótimo. Ele é do MBL, e a gente sabe que existem inúmeros indícios que o MBL é financiado pelo aplicativo Uber, por investidores do aplicativo Uber. Não há dúvida alguma disso. Ele sabia que o voto dele não ia mudar em nada, porque já tinha constituído um acordo que seria aprovado depois que o deputado do Novo desistiu das listas, e ele ia ser aprovado de maneira unânime. Então não ia adiantar o Kim Kataguiri votar contra, porque não ia mudar nada. Mas ele precisa pagar, né? Ele precisa devolver o que foi, né, o que estão pagando. Então ele teve que levantar a mão para mostrar, para deixar bem registradinho, e ele cumpriu o papel dele. Ele votou contra um benefício que ia dar para os taxistas. Aí, né? Como é que você deixou aprovar? Ele falou, não, eu votei contra, tá aqui, ó. Para quem quer desregulamentar o táxi, você esperava o quê, né? Bom, enfim, toda essa corja aí do MBL é arregada por essas big tech aí. Demais, né? E se dizem santos e, enfim, deixa pra lá. Bom, vamos lá. E aí o próximo passo normal seria ir para a última comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Só que esse é o rito normal, né? Que é o rito normal. Só que se nós não fizermos nada, se a gente deixasse ir para a CCJ, ia ficar lá 2, 3 semanas, 2 meses, 3 meses, para depois ser aprovado e depois ir para o plenário. E aí? Nós não temos tempo para isso. Então, o que nós fizemos? O relator do projeto, né, o Thiago Dimas, ele fez um requerimento de urgência e em uma tarde, que o projeto foi aprovado na quarta-feira de manhã na Comissão de Finanças e Tributos, a tributação, né, a CFT, e logo depois da aprovação, o Thiago Dimas fez o requerimento de urgência e nós saímos correndo naqueles que você conhece, aqueles corredores indo atrás dos gabinetes, um aqui, outro lá, é tudo longe. Eu lembro que era tipo meio-dia, ainda estava tendo a comissão, né? Quer dizer, ainda estava tendo a explanação. Eu lembro que eu ouvi alguma coisa. Quer dizer, então vocês tiveram menos do que uma tarde, praticamente, para correr atrás de assinatura, não é isso? Exato. E aí nós tivemos. Só que assim, nós tínhamos que procurar os líderes dos partidos para que eles assinassem um requerimento de urgência para que o projeto pulasse a CCJ, não ir mais para a CCJ, e já vá direto para o plenário para decidir em plenário. E aí precisávamos de, no mínimo, 257 assinaturas. E aí foi uma correria. Foi uma correria. Aí você chega no líder do partido e fala, por favor, tem que assinar, o senhor pode assinar aqui para nós, tal. Aí ele quer saber o que se trata o projeto. Aí você tem que explicar o que se trata o projeto. Aí ele começa, mas aí o governo vai deixar de arrecadar. Não, aí você tem que contar toda a história, explicar tudo para ele. Ele fala, não, aí tudo bem. Me dá uma meia hora, eu vou conversar com o pessoal aqui, já a gente se fala. Aí você deixa um cartão com o seu telefone e tal, e vira as costas e vai embora. Ou, se é alguém que vai resolver rápido, a gente fica lá fazendo plantão para esperar. E aí a gente foi conseguindo algumas assinaturas, foi conseguindo, o tempo foi passando. Alguns que a gente tinha deixado o cartão, mandava uma mensagem, fica tranquilo, acabei de assinar, pode conferir lá. Aí a gente conferia, e nessa, cara,
até 8 horas da noite. Aí, 8h20 da noite, nós tivemos a confirmação de que das 257 assinaturas que a gente precisava, nós conseguimos 313 Caralho. assinaturas. Show de bola, Então, show de bola. Parabéns, parabéns a todos. Parabéns. Cara, foi uma emoção. Nós choramos meio-dia e pouquinho, quando foi aprovado lá na CCJ, porque a situação era a seguinte: é como você está numa corrida e você tem um tempo para chegar para não ser desclassificado da prova. E aí o seu carro, ele encalhou num lamaçal e não saía de jeito nenhum. E a gente tinha que ir lá para tirar o carro do lamaçal para ele poder deslanchar e continuar o caminho, para poder chegar a tempo no final da prova. E a CCJ era isso, a gente conseguiu desencalhar o projeto para que ele pudesse percorrer o caminho dele e não perder mais tempo. Então, quando nós conseguimos aprovar o projeto na CCJ, na CFD, nós choramos de emoção. Nós não conquistamos não vencemos a guerra, mas nós vencemos uma batalha que estava muito difícil. Então a gente chorou de emoção, nós nos abraçamos, tudo, e saímos depois correndo. E no fim do dia, choramos de novo, quando a gente conseguiu aprovar lá, conseguimos as 313 assinaturas. Mais do que nós precisávamos. No dia seguinte, o Thiago Dimas, que é o relator do projeto, protocolou o requerimento de urgência, e aí, agora, o que nós temos que fazer? Estamos conversando com o governo, que o governo agora se dispôs a ajudar, o governo entendeu perfeitamente a situação do projeto e agora se dispôs a ajudar. Então, o Ricardo Barros está ajudando a gente para tentar acelerar o processo. Já conversou com o Arthur Lira, eu estive, inclusive, no gabinete da presidência da Câmara para conversar com o Arthur Lira, eu e mais algumas lideranças, nós estivemos lá para pedir a celeridade, né? Tinha alguns deputados lá fazendo a mesma coisa, que legal era isso. Tinham deputados que estavam lá pedindo a mesma coisa para ele, muito legal. E esses deputados foram lá por conta própria, nem conversaram com a gente. É de tanto que a gente estava pedindo para todo mundo, nós encontramos sem querer alguns deputados lá e eles estavam lá falando a mesma coisa que a gente estava falando. E a promessa é que a semana que vem vão colocar o projeto vamos colocar o requerimento de urgência para votação plenário, porque as assinaturas, elas validam o requerimento de urgência. Ou seja, diz que a Câmara, os deputados, os líderes, né, dos partidos aprovam que aquele projeto tenha prioridade de votação. Mas isso não significa que essa prioridade é de uma semana, 10 dias, um mês. Ele tem prioridade. Só que existem vários outros projetos que também já têm requerimento de urgência para votar. Na verdade, nós estamos sabendo que existem 2.000 projetos de lei que têm requerimentos de urgência aprovados. Então, como é que nós vamos colocar o nosso na frente desses 2.000? Olha o desafio. Então, a gente vai... O que acontece? Você tem que colocar em votação em plenário para ver se os deputados concordam de que aquele requerimento de urgência merece ter celeridade na frente de todos os outros e ter votação em plenário do mérito, ou seja, do projeto de lei. A promessa é que essa semana que vai entrar, nós teremos a votação do requerimento. Se o requerimento for aprovado, e a gente acha que vai ser, porque agora o governo está trabalhando junto com a gente, e então eu acho que vai... eu não garanto nada, o que eu acho, aquilo que eu estou sentindo. Eu vou tentar ser bem claro, quando for um fato, eu vou falar, olha, isso é um fato. Fato não há argumento. Agora, contra fatos não há argumento. Agora, quando for uma opinião minha, um sentimento meu, eu vou tentar deixar claro que é uma opinião. Então, na minha opinião, aliás, a informação é, o governo se comprometeu em votar o requerimento de urgência semana que vem. Isso é uma informação, é um fato. Agora, achismo, feeling, acho que vai ser aprovado, né? E o projeto de lei vai ser votado na outra semana. Acho também que será aprovado. Acho. Mas existe a possibilidade dessa semana mesmo, até a próxima semana, além de votar o requerimento de urgência, pode ser que a gente vai tentar fazer com que ele seja votado na terça, que tem sessão plenária, e na mesma semana, ou na quarta ou na quinta, que é o último dia de sessão plenária, a gente consiga votar também o projeto de lei.
Se a gente conseguir, aí não é uma informação, é um feeling, é um sentimento, ou uma tentativa, né? Se a gente Um desejo. conseguir... É um desejo. Que nós vamos tentar, nós vamos buscar isso. Se a gente conseguir votar as duas coisas na mesma semana, na outra semana ele já estará no Senado. E aí, Bingo, nós vamos ter que ralar no Senado para o Senado acatar o que a Câmara decidiu para mandar para o presidente. Se a gente conseguir tudo certinho, vai chegar nas mãos do presidente na última semana antes do Congresso, na semana que vai ter o recesso parlamentar. Vai chegar nas mãos do presidente na semana do dia 20. O recesso é no dia 22, chega nas mãos do presidente, só que vai chegar na mão do presidente aprovado pelo Congresso. E aí o presidente pode sancionar no mesmo dia, no dia seguinte, que aí eu acho... Eu já te falei. Aí eu acho que o presidente... Aí eu tenho certeza. Aí eu acho que o presidente vai sancionar a lei.